Tem uma semana que eu desinstalei o aplicativo do Instagram do meu celular e hoje eu vou contar um pouco como isso vai contribuir para eu melhorar meus investimentos, talvez até conseguir fazer mais dinheiro. A intenção aqui não é cagar regra, não é ficar cagando regra e nem fazer nenhum discurso clichê. O que eu vou falar pode ser até menos óbvio do que parece. É o que eu tenho sentido ou é o que eu tenho observado que eu tenho que mudar na minha vida, que eu venho mudando na minha vida. Eu sou a Adri, se você não me conhece, eu trabalho há 20 anos no sistema financeiro, no mercado financeiro, mas aqui eu quero compartilhar uma forma diferente, uma forma nova, uma nova perspectiva de fazer dinheiro, de sobre investimentos, né? Porque eu acredito que está muito, muito além de mercado financeiro, de economia, de efeitos numéricos, de números em si. Para mim, a coisa da prosperidade, do ganhar dinheiro, do fazer dinheiro, do investimento está muito além disso. Para você entender um pouco esse processo, eu já venho um tempo que eu venho reduzindo redes sociais e outras coisas que têm tomado o meu tempo, né? Então já venho num processo de redução. E agora eu tomei a decisão de deletar o aplicativo do celular, o aplicativo do Instagram do celular. Já deletei uma série de outras coisas, mas o Instagram era um que estava pegando bastante ainda. Eu não excluí a minha conta do Instagram, como eu estou dizendo, eu estou num processo de redução, né, para ganhar mais tempo, para focar em outras coisas. Eu ainda não excluí a minha conta, eu deixei o aplicativo porque eu tenho tablet, tenho outro dispositivo que eu pego bem menos, mas o fato de deletar do meu celular, que eu estou ali o tempo todo, já reduz o meu acesso, né? Já tem talvez uns 5 meses que eu parei de postar no Instagram, parei de postar já para reduzir, né, essa vontade de estar entrando, mas mesmo que você não poste, você acaba entrando para ver uma coisa, ver outra, ver família, ver amigo, ver alguma coisa, né? Então ainda estava ainda nesse efeito um pouco de entrar para ver coisas, por mais que eu não postasse. Por isso eu tomei essa decisão de esse próximo passo de deletar, né? Eu ainda não excluí a conta, mas excluir a conta é um próximo passo, né? Uma próxima etapa desse processo de redução que eu estou caminhando para isso. Motivadores, falar um pouquinho dos motivadores que me levaram a deletar o aplicativo do celular. Bom, primeira coisa, a questão de saúde, sim, saúde, principalmente saúde mental, que é o que já está mais do que comprovado cientificamente. Diversos estudos já comprovam o quanto que as redes sociais e o modo como os conteúdos, né, de algumas redes sociais têm sido apresentados têm sido ruins para a saúde mental de forma geral, né? Ansiedade, depressão, baixa autoestima, tem vários estudos. Tem um estudo que mostra que, por exemplo, adolescentes que fazem uso frequente de TikTok, né, de Instagram, né, de ver esses Reels, está muito ligado ao crescimento de sintomas de TDAH, de impulsividade, ansiedade, ou seja, aquela gratificação instantânea ali de estar rolando telas infinitamente tem comprometido o desenvolvimento da atenção, né, atenção mais focada de jovens. Já tem estudo mostrando isso com relação à depressão. Com relação à depressão, tem uma revista aí da área de medicina, depois eu vou ver se eu acho o link para colocar aqui embaixo, que mostra que o uso excessivo, né, de Instagram, de TikTok, tem aumentado a incidência de ansiedade, depressão, baixa autoestima, né, diversos distúrbios, distúrbio do sono, enfim, esse efeito, né, é mais fortemente causado, ou principalmente causado, pelo consumo superficial, né, desses conteúdos, né, só frases curtas, vídeos curtos de 30 segundos, de 1 minuto, coisas intensas, né, que ficam ali piscando no olho da gente, como principalmente em vídeos curtos, né, então está muito ligado a isso, né, esse estímulo rápido e superficial de conteúdos, né, digamos assim, nas redes, né? E a baixa autoestima é aquele efeito, né, de comparação, a vida do outro é maravilhosa, a vida é, é, financeira do outro é perfeita, que só viaja, enfim, tem todos esses agravantes, né, que as redes sociais trazem. Inteligência foi um segundo grande motivador para mim. Como assim inteligência? Sim, eu quero ser
me tornar, né, cada vez mais inteligente. Estou trabalhando e estudo para ser uma pessoa cada vez mais inteligente, adquirir sabedoria, porque a gente está aqui para evoluir, para melhorar, enfim, é o que eu quero, né, para mim. E já tem estudos também mostrando que esse tipo de conteúdo, né, de rede social prejudica a atenção, foco, capacidade de meditação, de reflexão. Tem um autor de um livro chamado Nicholas Carr. Ele tem um livro que eu não sei se esse livro tem em português, mas ele fala dos efeitos da internet no nosso cérebro, os efeitos nocivos, né? Logicamente, porque a internet naturalmente tem coisas positivas também. E aí ele investigou e colocou nesse livro como é a internet, especialmente esses conteúdos em formatos rápidos, né, fragmentados, esse fragmento de informação está alterando a nossa forma de pensar, está alterando o nosso cérebro. E ele mostra que esse consumo constante desse tipo de conteúdo, né, altamente estimulante, Reels, né, vídeo TikTok, prejudica a nossa capacidade de concentração, de leitura, de profundidade de assimilar alguma coisa. Então, tá nos emburrecendo. Em tradução, traduzindo, né, resumidamente, esse livro tá nos emburrecendo. A gente está ficando mais burro com esse tipo de conteúdo, né? Tá prejudicando ali nossa inteligência. Então, essa foi um segundo grande motivador de eu estar decidindo reduzir esse tipo de rede social. O TikTok eu não tenho, eu já criei conta algumas vezes, mas eu não aguentei aquele estilo de coisa de lá. Ainda bem que eu não aguentei, não me adaptei e acabei deletando, usei muito pouco, então não é algo que eu tive que me esforçar para começar a tirar. Outro motivador aqui são as finanças. Sim, como assim finanças? Sim, porque a internet, né, ela tá totalmente voltada para as redes sociais, né, estão totalmente voltadas para o consumo, para a exposição de vidas perfeitas, e isso naturalmente estimula a gente ao consumismo, ao efeito manada, a fazer coisas porque todo mundo está fazendo, ao FOMO, né, que é o medo de ficar de fora de alguma coisa. Então, estimula o consumismo e, consequentemente, prejudica também nossas finanças, né? Então, esse foi um outro grande motivador. Inclusive, tem estudos também apontando que esse efeito de consumo de informação fragmentada, né, e desvia nossa atenção mais profunda, a nossa capacidade de reflexão mais profunda para tomar uma decisão e levam a gente ao imediatismo. Naturalmente, esse imediatismo também afeta nossas finanças, né? Então, foi um outro grande motivador. E, naturalmente, ganhar tempo, porque a gente perde tempo. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar no seu celular, os celulares mais atuais, eles mostram, né? Tem um medidor de tempo de tela, né? E eu passei a olhar, né, esse medidor. Ele vai mostrar quanto tempo de tela você passou no celular, em diversos aplicativos, em várias coisas, e ele também ele relaciona ali por aplicativo quanto tempo você passou, né? E aí, às vezes, é 2 horas, 3 horas, a gente passa fácil no smartphone, porque o WhatsApp tem uma série de coisas que a gente faz no celular. Mas quando você vai medir só de rede social, você vê que é uma grande parte desse tempo, e é um tempo precioso, né? Que a gente pode estar fazendo outra coisa. Imagine se você tira aí 1 hora e meia ao longo do dia, que dá isso ou mais, dentro de um Instagram, dentro de uma rede social, porque a soma, né, dos minutos ao longo do dia pode dar isso, 1 hora, 1 hora e meia. Imagine isso ao longo da semana, ao longo de um mês, quanto tempo a gente perde uma rede social, porque ela não traz muito ganho para a gente, né? Então experimente olhar esse medidor aí no seu celular para você ver quanto tempo de tela você está passando. Eu fiz isso e eu passei a querer reduzir muito por conta disso, porque meia hora que seja por dia, meia hora que seja, vai ao longo da semana, ao longo de um mês, quanto que dá? 14 horas. Se for só meia hora por dia, só meia horinha, dá 14 horas no mês. Se for 1 hora, então é 28 horas por mês. Quanta coisa a gente pode fazer com esse tempo? Quanta coisa. Então, esses foram meus grandes motivadores. Aí você pode perguntar, Adri, mas e o YouTube não é a mesma coisa? Você tem aqui um canal, você está fazendo um canal aqui no YouTube, não é uma rede social também? O YouTube, ele ainda tem, espero que continue assim, ele tem um foco um pouco diferente. Como ele foi criado, né, assim, mais voltado para os vídeos longos, né?
ele tem um caráter mais de aprendizado, né? Mais educacional. Obviamente depende dos canais que você acompanha, né? Porque também tem canal ruim, tem canal com coisas lixo, enfim. Mas os vídeos longos, né? 20 minutos, 30 minutos, até 2 horas, podcasts, eles tendem a nos proporcionar conteúdo mais aprofundado, né? A gente tem condição de aprofundar um pouco mais, porque é um conteúdo mais denso, maior, que a gente consome de forma mais devagar e não tende a ter aqueles malefícios que eu falei no tipo de conteúdo de outras plataformas. O YouTube tem os shorts, infelizmente, já tem os shorts, já seguindo a linha do que é consumido em outras redes sociais, mas felizmente eu nunca me acostumei a acompanhar shorts, nem faço shorts aqui no meu canal e nem pretendo fazer, porque o mal que eu não quero para mim, eu não quero proporcionar para os outros, então nem pretendo produzir conteúdo em formato de short, porque é a mesma coisa das outras redes que eu falei. Então, por enquanto, os vídeos longos ainda é uma forma boa, né? É uma forma de consumo bom de conteúdo na internet que nos proporciona coisas boas, né? Nos tornar mais inteligente, contribuir de alguma forma, né? Desde que você escolha bons canais. Já até convido você a se inscrever aqui no canal se você concorda aqui com essa minha linha de pensamento e com outras coisas que eu trato aqui no canal. Já me segue para não perder os nossos próximos bate-papos aqui. Ganhos. Bom, falando de ganhos, já que o assunto aqui é a gente ficar mais rico, ficar mais rica com um determinado comportamento. No caso aqui, deletar o Instagram, que foi o meu caso. Tempo, obviamente, como eu já mencionei, a gente pode ganhar muito mais tempo. Tempo para estudar o que interessa, por exemplo, em investimento. Você que nunca acha tempo para estudar, né? Investimento, para aprender um pouquinho mais, né? Pode sobrar tempo para isso. Cuidar da saúde, a gente acha que nunca tem tempo para estudar uma receita diferente, para se adequar a uma dieta, para escolher alimentos direitinho, para estar cuidando da saúde, ler livros. Ler livros, o brasileiro tem uma estatística triste de baixíssimo percentual de número de livros por brasileiro. Eu voltei a ler mais, tem uns 2 anos que eu tinha caído um pouco o meu nível de leitura, meu número, né, de leitura, e eu voltei a ler mais, inclusive livros mais de ficção, sem ser livros de estudo recente. Agora eu estou lendo esse aqui, vou até virar aqui a tela para ele não ficar virado, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é um livro de ficção, né? Antigo, já um clássico aí, mas eu nunca tinha lido, então agora estou me dando ao luxo de ler esse, entre outros livros, que eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, e está me sobrando mais tempo para isso. Fazer dinheiro de outras formas, a partir do momento que a gente economiza 1 hora por dia, 7 horas por semana, a gente vai ter tempo para pensar em outras coisas, para estudar outras coisas. Então, esse é um ganho. Redução da ansiedade, obviamente. Redução de distrações improdutivas. Por que eu coloquei aqui improdutivas? Porque a distração, ela é sim importante para a gente. Tem distrações que são necessárias. Inclusive, tem uma frase que diz assim: o tédio antecede a criatividade. Então, a gente precisa de momentos de ócio, precisa de momentos sem fazer nada, mas essa distração em rede social, ela é maléfica. Ela não é uma distração. A distração que vai promover aquele imediatismo, aquela série de coisas ruins para o nosso cérebro. Aqui eu estou falando de outro tipo de distração. Você contemplar alguma coisa, você rabiscar, desenhar, ou olhar para o tempo, resolver olhar para o céu. Isso são distrações positivas. Inclusive, tem um livro que eu até recomendo que chama Ócio Criativo. Então, a distração, a ociosidade, o fazer nada faz parte, ele é necessário para a gente, mas esse fazer nada não é pegar o celular e ficar lá rolando vídeos no Reels, né, de Reels ou de TikTok, que isso vai trazer coisas ruins. Então, esse é um ganho. Redução de distrações improdutivas. Naturalmente, riqueza. Por que riqueza, Adri? Porque, para mim, pelo menos para mim, eu não sei para você, se o seu conceito for diferente, se o seu conceito for diferente ou até igual ao meu, você até coloca aqui nos comentários que eu gostaria de saber, mas a riqueza para mim, obviamente, ela envolve sim o dinheiro, mas absolutamente ela envolve tempo, porque tempo é o ativo mais valioso que a gente tem. Então, até por isso que me inspirou a fazer esse vídeo, que a partir do momento que a gente tira uma coisa que está tomando o nosso tempo, já tem um ganho absurdo
né, de riqueza na nossa vida, porque o tempo, ele vale mais do que qualquer coisa, né? O nosso tempo de vida. A gente não tem como recuperar, não tem como fazer nada. O que passou, passou. Naturalmente, saúde mental, desenvolvimento, a partir do momento que eu tenho mais tempo para estudar, né, melhora a minha inteligência, né, ou pelo menos não emburreço a partir dessas redes sociais, eu estou ganhando ou proporcionando esse tipo de riqueza, né? E o dinheiro, ele, na verdade, eu acredito que é uma consequência, né? Por mais que às vezes não seja uma consequência direta, mas ela vai ser uma consequência ali das outras coisas, né? O fato, por exemplo, de ter saúde já é uma riqueza muito grande, porque a prevenção é muito mais barata e vantajosa do que você tratar uma doença posterior, seja doença física, doença mental, né? Eu sou nesse ponto de saúde, inclusive, eu tenho conhecimento de causa, então eu posso falar que sim, prevenir custa muito mais barato e é o melhor remédio, é a prevenção. Rico ou rica. Então, por isso eu te convido, se você concorda, ou mesmo que não concorde, a me seguir aqui no canal, mas se você acredita que esses benefícios são importantes, esses benefícios que eu mencionei são importantes, realmente contribuem para o nosso processo aí na trilha da riqueza. E eu te convido a ver esse outro vídeo que eu fiz, está bem relacionado a esse assunto que eu falei aqui hoje, que é 5 conselhos não óbvios para melhorar a sua vida financeira este ano. E aí eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.